Hello, amigas, como vocês estão? Quanto tempo que eu não gravava um vídeo longo aqui pro YouTube? O que acontece? Vocês me perguntaram muito, muito, muito mesmo no Instagram a respeito da endometriose, do que eu fiz, o que eu tô comendo, por que eu melhorei, como é que eu melhorei, se tô tomando isso, tô tomando aquilo. Então eu decidi gravar um vídeo bem completinho, contando toda a minha trajetória de vida, para que assim vocês consigam entender melhor todo esse processo, porque às vezes a gente fica esperando muito a soma de um médico e tananã, e às vezes isso não é tão possível. Não tanto pela questão financeira, muitas vezes, mas de encontrar no nosso acesso bons médicos que realmente queiram resolver a raiz do problema. Então, se você tem endometriose, se você conhece alguém que tem endometriose, eu vou te falar para você curtir esse vídeo, encaminhar para essa pessoa que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida dela. Então vamos lá, ó, eu coloquei todas as minhas anotações aqui para não perder nada da ordem. Então vamos lá. Eu fui diagnosticada com SOP, Síndrome do Ovário Policístico, aos 14 anos, que foi quando eu menstruei pela primeira vez. E desde a primeira vez que eu menstruei, era um negócio assim, ó. Vinha um mês, parava dois. Vinha 3 meses, parava mais. E aí minha mãe me levou ao médico, e nessa ida ao médico, ele disse que eu tinha, né, a síndrome do ovário policístico, fiz exames também, e ele não indicou um tratamento, né? Ele me socou anticoncepcional. No caso, era o ciclo 21. E num curto espaço de tempo, gente, arrebentou o meu corpo. Os meus seios triplicaram de tamanho. Eu comecei a ter cólicas absurdas. Comecei a passar mal, sabe? Meio que perdendo o sentido, assim, das coisas. Então, volta minha mãe comigo ao médico e eu faço a troca para o Diane, que era um anticoncepcional também. Não sei nem se existe ainda, né? Enfim, se eu não falei certo o nome aqui, eu vou deixar o nome dele aqui na tela. Ok, fazendo uso desse Diane, eu também fiz alguns outros exames e nessa mesma época, o médico que me atendeu disse que eu, para engravidar, deveria fazer tratamentos, porque a chance de infertilidade era muito grande, muito alta. E ok, vida que segue. Só que esse Diane, em pouco tempo, começou a me fazer muito mal também. Eu comecei a ficar muito inchada, retendo líquido, esse absurdo. Então, eu não estava engordando. Eu estava retendo líquido, sabe? E passava mal, dava sensação de desmaio, minha pressão baixava. Tipo assim, o meu comum de pressão é entre 9,5, 10, alguma coisa assim. Tinha dias que chegou a medir 8,4, gente. Eu lembro que eu trabalhava na Algar Technology. Nossa, não precisava falar o nome da empresa, né? Mas enfim, eu trabalhava lá e passava muito mal. Então eu decidi parar com o anticoncepcional. Não tinha uma vida sexual ativa, não tinha necessidade. Então eu parei de tomar. Ok. Isso eu também encontrei o Dr. Baracate. Por isso que é importante, senão eu esquecer. Eu sei que eu esqueci. Dr. Baracate, apareceu um post dele que falava assim, ó, a sua SOP pode ser resolvida com alimentação. Aquilo ali, ó, fez um estalo na minha cabeça e eu fui pesquisar. Sempre fui muito curiosa, muito mesmo. Entrei para poder ver o que ele estava falando e então ele abordava sobre a relação do açúcar, da inflamação do corpo com a síndrome de ovário policístico. E ali, através do conteúdo gratuito dele, eu fui fazendo vários ajustes na minha alimentação. Estudando, morando sozinha, vocês imaginam o que eu comia, né? Era miojo, era só coisa boa. Então eu fiz um ajuste, comecei a fazer uma refeição no dia, porque eu também só tinha dia para uma refeição, tudo bom? E, enfim, ajustei a minha alimentação e já comecei a colher frutos de muitos benefícios. Então foi ali que eu comecei a tirar o açúcar do meu café. Sempre gostei muito de café. Hello, minhas cafezeiras, porque eu sou apaixonada. E então a gente parou, né? Eu parei de fazer uso do açúcar, diminuí a quantidade de bolo, de farinha, de embutidos no geral. E quando eu estava em casa, eu tentava comer o mais limpo possível. Arroz, feijão, carne, salada. E quando eu estava na rua, fazia melhores escolhas possíveis. Com isso, eu comecei a colher frutos, sim. Porém, nunca deixei de ter cólica, nunca deixei de me tornar uma pessoa, assim, extremamente insuportável na TPM. Nunca deixei de ter aquelas alterações bruscas, sabe? Assim que você, mesma hora que você tá feliz, você tá triste, quer matar, não sei o quê, um negócio louco. E isso nunca passou. Só que pra mim aquilo ali era o melhor que eu podia, né? Era o comum da vida, era sentir cólica, era ser mal-humorada, era sentir dor fora até mesmo do período menstrual. E, enfim, fui levando a vida desse jeito. Até que, garotas, eu sofri um acidente. Nesse acidente que eu sofri, eu fraturei o fêmur.
Na fratura do fêmur, dias depois da cirurgia feita, eu tive um infarto pulmonar, tromboembolismo pulmonar. Nesse momento, eu já tinha tido 2 tromboses na perna, que não foram identificadas, e aí eu tive esse tromboembolismo pulmonar, perdi metade do pulmão esquerdo, ele não recebe mais ar, né? Então hoje eu tenho 70% da minha respiração. Ok, né? Vida que segue. Passei, mas essa aí, vambora. Aos 24 anos, noiva e para me casar, o que eu decidi fazer? Vou colocar DIU de cobre, porque dizem que vai ajudar a melhorar a questão da cólica, dizem que não sei o que, eu não sabia do mal que eu estava fazendo com o meu próprio corpo, eu não tinha ideia do que o DIU de cobre faz. Eu não vou estender muito sobre isso, porque o foco aqui não é falar sobre métodos contraceptivos, mas falar do que esse em específico faz. O DIU de cobre nada mais faz que inflamar, olha aí, inflamar a parede do seu útero. Ali passando alguns espermatozoides, ele realmente vai dar uma matadinha, mas não matou todos, subiu e fecundou, ele não vai permitir que aquele óvulo, aquele bebezinho, não é óvulo, gente, esqueci o nome aqui, mas o bichinho ali, ó, a junção da mamãe e do papai, que chegou aqui, ó, tá bonitinho, que quer chegar na parede para começar a crescer, ele mata. É isso mesmo que você pensou. A gente não pode estar falando a palavra ato, mas é isso que ele faz. A Carol que eu não concordo, vai estudar. A Carol que não sei o quê, abre um canal no YouTube e vai fazer seu vídeo. Não durou muito no meu corpo. Cerca de 1 ano depois, o meu corpo expeliu naturalmente. E para quem tinha um diagnóstico de infertilidade, 1 mês depois eu estava grávida de gêmeas. Isso mesmo, minha querida. Infelizmente, foi uma gestação muito difícil, pouco acompanhada, apesar de ter trago para a médica todo esse contexto da minha vida, ela não olhou para isso com atenção. Também não vou esticar muito esse assunto, mas as minhas filhas vieram a óbito. Naquela situação ali de trombose, nós no todo, né, nós 3 já estávamos extremamente frágeis, saúde assim, entende? Um pouco mais de tempo teria sido nós 3. E com a descoberta da trombofilia e também da insuficiência istmo-cervical, que é o peso do bebê que eu não suporto, o colo do meu útero ele é mais fraquinho, então ele não suporta o peso do bebê. Que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Eu queria entender o que eu poderia fazer para ter uma gestação saudável, para ter uma gestação diferente. E a internet foi um mar de ouro para mim. Dr. Rodrigo Berger, eu fiz a consulta com ele online, porque ele mora, acho que em Santa Catarina, se eu não me engano, e eu moro em Minas. Ele me passou todas as orientações do que eu deveria fazer. Fiz acompanhamento aqui na minha cidade também com outro médico de alto risco. Trombofilia, ele falhou um pouquinho. Ele levava mais aquela conduta padrão, sabe? Eu não generalizava. Isso aqui vai resolver. 40 em você sempre vai resolver. E não é assim. Eu cheguei a tomar 80 dia por minha conta mesmo. Não recomendo, mas quando a gente estuda, a gente meio que fica assim mesmo, né? Seguindo que eu também não vou entrar tanto nisso. Eu descobri que havia sim uma relação da trombofilia e da SOP. Quer dizer que toda mulher que tem SOP vai ter trombofilia? Não. Mas a SOP, o que é a SOP? Síndrome do ovário policístico. Seu corpo está num estado inflamatório crônico. E isso responde na SOP. Resistência à insulina, ganho de peso. Eu trouxe aqui alguns artigos, porque eu sou dessas, né, meninas? E eu vou ler aqui para vocês. Bem tranquilinho, ó. Eu vou tentar falar em inglês aqui algumas coisas, tá? Coagulation and fibrinolytic disturbances in women. Entendeu? Não, você não entendeu. Mas o que quer dizer esse estudo? Ele examinou os marcadores de coagulação e fibrinólise em síndrome do ovário policístico, encontrando, presta atenção, encontrando distúrbios que podem favorecer um estado pró-trombótico, bom para conectar inflamação, disfunção endotial, risco pré-coagulante. Então, eu tinha 2 marcadores extremamente importantes: síndrome do ovário policístico, trombofilia. A trombofilia, ela tem uma raiz inflamatória do corpo, ela tá desregulada, sabe? E aí nós vamos mais à frente. Eu vou deixar o link desses estudos aqui abaixo, que aí você pode tirar um tempo e lá estudar, não precisa acreditar no que eu tô falando. Esse artigo que eu li para vocês é um estudo de 2011, e aqui tem um outro bem interessante também, que é de 2019, mais recente.
Esse outro artigo que é bem interessante, que ele fez uma observação e revisou o aumento de risco de trombose venosa em mulheres com SOP, obesidade, resistência insulínica e o uso de contraceptivos combinados, alterações inflamatórias barra endoteliais, que contribuem. Essas alterações inflamatórias, elas fazem algumas questões hormonais ali ficarem desreguladas, a ponto de uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, sim, ela ter mais predisposição a ter trombofilia, a ter eventos trombóticos. Significa que toda mulher com SOP vai ter trombose, vai ter trombofilia? Não, mas ela tem mais predisposição, ela tem mais chances de que isso aconteça. Esses estudos mostram que mulheres com síndrome do ovário policístico, a famosa SOP, elas vivem muitas vezes no estado de inflamação crônica. Essa inflamação afeta o metabolismo, a circulação e até o equilíbrio da coagulação. É como se o seu corpo estivesse em constante alerta e esse estado pode gerar uma predisposição coagulante, ou seja, um aumento do risco de trombofilia, aquela tendência do sangue a coagular mais do que deveria. Se tratando de gestação, quando uma mulher engravida, naturalmente o sangue dela fica um pouco mais espesso. Uma mulher que tem tendência, probabilidade de ter uma coagulação mais intensa nessa questão toda aqui que eu disse para vocês, é como se o corpo dela, o sangue dela virasse um milkshake. Tá, mas onde que entra a alimentação diante de tudo isso? O seu corpo, quando está inflamado, significa que você está se alimentando de comidas que causam essa inflamação no seu corpo. Se tratando de dietas, eu já fiz todas as dietas tradicionais possíveis. Low carb, já fiz comer de 3 em 3 horas, pesar a comidinha, cetogênica, eu já fiz todas essas, mas nenhuma delas eu tive uma resposta a longo prazo se tratando de saúde. Quando então, neste ano de 2025, eu levei um baita susto, né, gente? Eu super nova, olha pra mim, uma garota. O que foi? Uma garota. E a mulher me fala que eu tô com endometriose. Agora eu vou falar pra vocês as minhas sensações, como que tudo aconteceu. Eu comecei a ter um sangramento absurdo. E quando eu falo absurdo, é de manchar o lençol da cama inteiro enquanto eu dormia. Era de acordar e pedir pro meu marido me carregar pro sofá, porque eu não dava conta de pôr o pé no chão de tanta dor. Mas era uma dor que ela parece que condicionava meu corpo inteiro. Gente, eu passava mal o mês inteiro. Quando eu não estava sangrando de dor, eu estava chorando de dor, esperando esse sangramento chegar. Durava uma média de uns 8, 9 dias. E era uma coisa assim, vral, cachoeira, entendeu? Coágulos no sangue. E eu totalmente fraca, indisposta, triste, e eu tentava fazer suplementação, e eu tentando com a comida, e conheci o jejum intermitente, comecei a fazer alimentação, e colocando na balança, e não sei o quê, e nada resolvia o meu problema. Eu continuava sentindo uma dor que eu não desejo pra minha inimiga. E olha que eu não tenho inimiga. Eu não desejo pro capeta. Não, o capeta eu desejo. Ai, vocês entenderam. Olha, nossa, gente, me doía demais. Fui na médica. E olha, sentia muita dor também na relação sexual. Então, assim, gente, tava tudo PTK. E aí eu fui na médica, falei pra ela, fiz o exame, né, bem bonita, e ela falou assim: realmente, você tem endometriose e eu vou te passar um hormoninho pra gente estar regulando isso daí. Falei, mas como assim você vai me passar o hormônio? Primeiro que eu não posso tomar hormônio, senão, né, eu tenho a tendência ao negócio da trombofilia. Aí ela, não, esse hormoninho aqui não tem nada não, pode tomar e não sei o que isso vai te ajudar a regular. Só que quando eu olhei pra aquela médica, gente, ela tava desse tamanho aqui, ó. Médico gordo, pra mim, já perdeu o respeito. Deus me perdoe, vocês me perdoem, mas é a verdade. Porque o cara sabe da saúde, ele sabe que ser gordo não é bom. Ah, porque minha saúde não tá ótima, não. Não tá ótima, não. Você pode fazer um trem que não tá bom, não. Tem que emagrecer. Não precisa ficar parecendo uma vara se você não gosta. Mas, gente, a vida é mais leve quando você tem menos peso. Não adianta. Aí me pega uma mulher, uma médica enorme. Será que eu vou ser cancelada? Talvez, enfim. A médica enorme me fala que só de tomar um hormônio vai resolver, sendo que a raiz é a inflamação. A raiz é a alimentação. E aí foi quando, minha filha, eu comecei atrás, mas assim, destrinchar o que eu poderia fazer para mudar a minha qualidade de vida. O peso, eu ainda não estou no meu ideal, tá?
Eu tô aí, ó, sei lá, uns 3 anos nessa de emagrece, volta, engorda, não sei o quê. Justamente por tudo que a gente ainda vai abordar. E aí que eu descobri o quê? Há quase 1 mês e meio, eu descobri a dieta da selva barra dieta ancestral, que nada mais é que você voltar a comer o que era o normal de ser comido há tempos atrás. A alimentação ela se baseia em você colocar um belo prato de carne com gordura animal, aquela carne gorda, sabe aquela parte gordurosa ali daquela picanha, você vai comer. Não tô falando pra você comer, mas você entendeu? Enfim, come, a maior base ali do seu prato é a carne. A gordura animal, ela traz saciedade. O nosso corpo, os hormônios, eles são regulados, eles são gerados através da proteína e da gordura animal de uma alimentação mais balanceada. Eu não vou entrar tanto sobre alimentação com detalhes, porque eu ainda não tenho a autoridade para falar sobre isso, mas existem várias outras pessoas que falam sobre isso e que você vai poder gastar o seu tempo estudando e se informando mais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os arrobas que me ajudaram muito neste processo. Dito isso, com essa alimentação ancestral, selva, não sinto dor, meu inchaço sumiu, a minha fadiga desapareceu, eu não sinto absolutamente nada. Meu último ciclo durou, acho que 5 dias, e nesses 5 dias teve ali um sangramento comum, uma coisa comum, nada de exagero, sem coágulo, sem absolutamente nada, não tenho dores, não tô mais uma pessoa imprestável. No meu primeiro dia de menstruação ficava imprestável. Não tenho mais dores durante relação sexual, não tenho dor pra nada. Eu estou uma outra pessoa. E um adicional, eu vou ter que colocar aqui uma mensagem que a minha amiga mandou, porque eu sempre tive muito problema em relação a pés ressecados. Não era falta de descuido, não era falta de bons cremes, não era falta de cuidado, de zelo por mim. Afinal de contas, eu sou uma estrategista de imagem, trabalho com beleza, com moda. Como é que eu ia andar com o pé cacarento? Por querer, por descuido? Não, não fazia parte de mim. Era realmente uma hidratação que precisava acontecer de dentro para fora. A gente tá arrepiando. Em nome de Jesus. Não adianta só passar creme, não adiantava só isso. Meu corpo ele precisava ser nutrido com algo que de fato fosse bom. Essa dieta, aos olhos das pessoas, parece que é a maior loucura do mundo. E por muito tempo eu até fiquei meio receosa de falar, porque eu fiquei, o povo vai achar que eu tô maluca. Mas como seria maluquice eu voltar a comer aquilo que é o mais comum, que tem o mínimo possível de coisas e farinhas e não sei lá mais o que, sabe? Eu me sinto ótima. Hoje eu faço, né, o jejum intermitente juntamente com a alimentação. Geralmente eu como uma vez ao dia, às vezes duas. Ah, você tá passando fome? Não, não tô passando fome, meu amor. Nunca me senti tão viva e nunca me senti tão assim, sabe? Disposta para fazer as coisas feliz. Essa é a palavra, eu estou feliz. E aos poucos estou alcançando os objetivos que eu tenho. Para quem me acompanha sempre, viu que eu iniciei, acho que foi no final do ano que eu comecei a academia, a gente eu não conseguia, porque eu tava sentindo muita fraqueza, muita dor. Eu tava assim, sabe? Eu tava tentando fazer uma coisa que o meu corpo não tava dando conta, porque não tava nutrido. Mudei a nutrição, tá falando do pé, esqueci. Meu pé tava todo rachado, gente. Acabou em uma semana. Na primeira semana de ajuste da minha alimentação, principalmente com a inclusão do caldo de ossos, acabou. Os links aqui na descrição dos artigos, tem os links dos arrobas dos perfis que eu acompanho que falam sobre dieta da selva, dieta ancestral e que estão assim me ajudando muito nesse processo. Só com o conteúdo gratuito que eles têm lá, eu já fiz uma mudança absurda na minha vida, na vida do meu marido também, tá, gente? Porque ele tinha ele é uma formiguinha, era, né? Queria doce, ele era daquele que comprava uma caixa de bombom e comia sozinho no secreto. Ele não tem mais vontade de doce, mudou a alimentação, tá com vitalidade, ele era todo desregulado, sabe? Tá ótimo, tá trabalhando melhor, mais concentrado, mais feliz. A nossa casa tá mais feliz. Todo mundo tá mais feliz aqui em casa. Essa é a verdade. O menino também, tá todo mundo mais feliz. A cachorra também tá mais feliz. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa se inspirar na minha curiosidade em buscar a verdade, para buscar a verdade sobre a sua vida e sobre a sua saúde também. Seja responsável por você. Eu tava tão. Agora eu tô tão. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curte também
E caso vocês queiram algum outro tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários, quem sabe eu volto. Beijo! Ah, ainda não me acompanha nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Beijo!